Boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor a todos amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós bendizemos a Deus por mais uma vez que temos a oportunidade de aprender a sua palavra, estar junto com os irmãos. Hoje nós continuamos a nossa série, o estudo da primeira carta, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e queremos já dar boa-vinda a todos os que estão conosco. Você pode participar por meio do fórum, deixar aqui a sua pergunta aqui no estudo, fazer seus questionamentos, participar conosco. Na verdade, nós estamos no culto de ensino, só não estamos presencialmente, só não estamos juntos coletivamente, mas assim como no nosso culto de ensino presencial, você tira suas dúvidas, você questiona, você tem a sua participação, aqui também você pode ter a sua participação por meio desse fórum, amém? Do chat, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero dar boa noite, também desejar a paz do Senhor a todos os irmãos. Deoclene família, graça e paz está conosco. A irmã Bolina, Deus abençoe. Paloma, Rita e família. O irmão James, que Deus abençoe também. Está conosco, acompanhando o nosso culto. A Jocilene, irmã Jocilene, Deus abençoe. Ronês, Edmilson. São as pessoas, a Patrícia, Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Vamos continuar aprendendo o que o Espírito Santo revela a Paulo em relação à situação da igreja. Carta, a epístola de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, é muito importante para o nosso comportamento como igreja, amém? Glória a Deus. Irmã Leonice, a paz do Senhor, que Deus abençoe sempre. A irmã Lúcia, Deus abençoe, irmã Lúcia. Abraço aí para o Flaviano, para o Gabriel, tá lá no Marabá, Pará, terra do açaí. Deus abençoe, vocês moram em nossos corações. A Daiane, seja bem-vinda, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você não teve a oportunidade para estudar o primeiro capítulo, eu peço que, no horário que você estiver livre, tire um momento, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, coloque aí na internet o canal da Igreja Rádio Eu Sou de Cristo. Lá tem a playlist Culto de Ensino, e no Culto de Ensino tem o primeiro capítulo, amém? Então você faça esse estudo para você entender o que nós estamos falando. O estudo é sequencial. Você precisa entender a introdução, você precisa entender o contexto histórico da cidade de Corinto, dos irmãos que ali estavam e dos problemas que eles estavam enfrentando. É muito importante você entender esse plano de fundo, porque tem certos assuntos que nós iremos estudar que você só irá entender se você já tiver um conhecimento do que Paulo estava enfrentando ali naquela cidade, no contexto histórico, no contexto espiritual e também cultural. Amém? Vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus por mais um dia,
pela oportunidade de estarmos juntos para aprender a palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua graça, pelo teu amor em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito com cada um de nós, pelo teu amor que é derramado, pela graça que nós alcançamos por meio do Espírito Santo. Obrigado por esse momento de estarmos reunidos em espírito para aprender a tua palavra. Entendemos e cremos que é o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita. Oramos assim, pedindo essa instrução, essa capacitação do Espírito Santo agora, tanto para mim como para os nossos irmãos. Que venhamos sair cheios do alimento que é a tua palavra, tendo esse conhecimento para praticarmos. Em o nome do Senhor Jesus, nós louvamos e glorificamos para todo sempre o Pai eterno, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pronto, nós temos até uma embaixadora hoje assistindo o culto. Glória a Deus. Letícia, irmão Neide também está conosco. Fátima Brandão, Deus abençoe em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Queridos, nós já estudamos aqui a introdução dessa epístola, buscando no pano de fundo o contexto histórico, espiritual, como Paulo chegou a Corintos, o que ele enfrentou naquela cidade, como ele pregou o evangelho, com quem ele estava lidando, como que era o contexto cultural e a forma de viver daqueles cidadãos. E nós aprendemos, diante desse pano de fundo, que esta igreja, a igreja em Corintos, é uma igreja que tem algumas particularidades, devido exatamente a esse contexto cultural. Vamos aprender sobre cada um deles no decorrer de todo esse estudo. E agora nós iremos iniciar o capítulo 2. Capítulo 2. Mais uma vez quero frisar, se você perdeu, se você não teve oportunidade de acompanhar ao vivo, ou se você ainda não teve tempo para assistir, vai lá no canal e veja o capítulo 1. Para que você entenda o que nós estamos falando. Amém? Capítulo 2. Abra sua Bíblia. Você já pegou sua Bíblia? Amém. Já pegou sua caneta para nossa anotação, seu bloco de nota? Amém. Glória a Deus por isso. Eu não quero aqui que vocês acreditem em tudo que eu falar, mas que vocês venham buscar na Bíblia, através de oração, a confirmação do estudo. Se realmente é assim, se é isso realmente que Deus quer passar para nossas vidas. Eu estou aqui apenas como um canal para transmitir esse conhecimento. Porém, você irá receber com a instrução do Espírito Santo. Lógico que todas as vezes eu tiro o meu momento de oração, peço a capacitação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, para nos capacitar em relação a esse ensino da palavra, mas se tiver alguma coisa humana, alguma coisa minha, que não é de Deus, que seja totalmente anulado e que você venha absorver apenas aquilo que o Espírito quer te ensinar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2.
vamos ver o que diz a palavra. Primeiro nós vamos fazer a leitura completa. É uma forma que nós adotamos nessa série de ensino. Primeiro nós fazemos a leitura completa do capítulo. Depois nós dividimos o capítulo em tópicos. E assim nós vamos lendo parte por parte para o entendimento. Então vamos lá para a primeira lei de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que fui entre vós, que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, ele vai citar Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque a qual dos homens, sabendo as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Fizemos essa leitura panorâmica, uma leitura bem superficial do texto. Agora nós iremos entrar, na verdade, nos assuntos que Paulo está ensinando aos coríntios. Nós entendemos, queridos, que o evangelho que foi pregado em Corinto estava sendo atacado. O evangelho estava passando por um momento de crise ali na cidade de Corinto. E é interessante notarmos que o evangelho que foi pregado por Paulo foi um evangelho puro, porém, ele começou a misturar-se com as filosofias. Os coríntios queriam um evangelho híbrido, um evangelho misturado com sabedoria humana. Queria o evangelho e algo a mais.
não estavam mais contentando-se apenas com a pregação simples do evangelho. Então nós entendemos, diante do contexto que nós estudamos do capítulo 1, essa divisão que estava acontecendo dentro da igreja, Paulo combatendo esse espírito faccioso, ele diz que ele é um anunciador do evangelho, ele não recebe glória nenhuma por isso. E diante desse problema, Paulo segue o seu raciocínio e agora ele vai usar esse capítulo 2 dessa carta, dessa epístola, para ensinar aos coríntios o verdadeiro sentido do evangelho. Relembrar novamente aquilo que ele pregou e os fundamentos desse evangelho. Então entendam, Paulo está aqui combatendo uma divisão que foi anunciado pelos da casa de Cloé. Alguns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Ceifa, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cristo. E Paulo então traz essa exortação à igreja aos Coríntios, dizendo que o evangelho, o fundamento com que foi posto o evangelho nessa cidade, não foi de sabedoria humana, persuasão humana, mas foi sim vindo direto de Deus. E dentro desse capítulo 2, nós vamos dividi-lo em 3 partes para melhor compreensão desse estudo com os irmãos. Amém? Primeiro, nós queremos frisar e entender que em Corinto o evangelho estava sendo misturado ao experiencialismo. O experiencialismo. O que é o experiencialismo? Que quase não sai essa palavra agora. O experiencialismo era a necessidade de comprovar pela observação e pela experiência qualquer fato antes de aceitá-lo válido. Como era uma cidade de intelectuais, era uma cidade da Grécia, o berço da filosofia, aqueles cidadãos, eles queriam que esse evangelho ele fosse comprovado, eles fossem validados com experiências. Isso está acontecendo no nosso meio hoje. Isso ainda continua a ser debatido, a ser exigido no meio da igreja atual. Por quê? Porque as pessoas não querem apenas o evangelho simples, mas elas querem experiências arrebatadoras. Elas querem algo a mais do que o evangelho lhes tem dado. Jesus nos ensinou que ele veio para nos dar a vida eterna. E João, na sua primeira carta, a carta de João, ele vai dizer que a única promessa que ele nos fez é a vida eterna. Jesus veio para nos redimir, nos reconciliar com Deus. Ele veio para cumprir a missão da remissão. E assim ele fez. O evangelho é o evangelho da salvação. Agora, nós não queremos apenas a salvação em Cristo. O evangelho simples está sendo misturado com experiências. As pessoas querem algo diferente. As pessoas estão buscando algo que é sobrenatural, para que o culto seja um culto poderoso, cheio da presença de Deus, tem que ter manifestações sobrenaturais, homens que revelam, acontecimentos assustadores. E esse sincretismo, esse evangelho híbrido que estava
começando lá na cidade de Corinto, também é uma praga no evangelho atual hoje. Dessa forma, desse sentido, nasceu muitas igrejas neopentecostais. Essas igrejas que simplesmente não ensinam a salvação em Cristo Jesus, mas eles querem agregar algo a mais à salvação. A sua fé não tem que ser fundamentada no simples fato de crer que Deus é suficiente em todas as coisas, mas eles tentam te oferecer algo que é palpável, que você tem que pegar, que você tem que experimentar. É a oração que tem que ser acompanhada com um copo de água. É a camisa, é a foto que você leva ao culto. As pessoas parecem que precisam dessas experiências para validar o evangelho. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E que nós temos que ter muito cuidado, porque isso hoje é uma realidade ainda no evangelho que se é pregado no momento presente. Eles deixaram essa experiência simples da transformação interior, da mudança interior, para algo mais radical, shows pirotécnicos e etc. Também estava acontecendo em Corinto que o evangelho estava sendo misturado ao pragmatismo. O que é o pragmatismo? Corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Eu já ouvi pastores, missionários, evangelistas anunciarem, pregarem que se determinada denominação não mostrar o poder de Deus, e para eles o poder de Deus é a manifestação através de uma cura, milagres, o sobrenatural, que aquele ministério é morto. E não é bem assim. O evangelho lá em Corinto, ele estava também sendo misturado com esse pragmatismo. As pessoas queriam ter êxito nesse ministério. Então, as pessoas olham hoje para as igrejas e avaliam a espiritualidade daquela igreja pela estrutura do templo, pela quantidade de pessoas e tantos outros pontos que as pessoas julgam o crescimento e a presença de Deus naquela igreja por pontos externos. A igreja que tem uma estrutura belíssima, que demonstra esse poder econômico, uma igreja que tem um número considerado de membros, aparentemente é bem sucedido, mas não é isso. O evangelho não mostra isso. A missão de cada homem é diferente. Uns foi chamado para frutificarem 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. Às vezes o ministério de alguém que cuida de 12 ou 15 ou 20 pessoas, espiritualmente é muito mais frutífero do que uma aglomeração de pessoas. Igrejas superlotadas de pessoas que não entendem o evangelho, que não têm comunhão com Cristo e que estão ali porque viu o êxito em algumas coisas externas daquele ministério e que aquele ministério chama a esse experiencialismo. Palavra difícil para mim. Sim, as pessoas querem experimentar algo diferente da simplicidade do evangelho. Então, entendendo isso, Paulo agora ele vai corrigir essa falha dentro da igreja. Ele vai trazer essa correção agora. E como que ele começa a trazer essa correção? No capítulo 2. E o que Paulo ele vai... Queridos, agora nós vamos aqui para a nossa divisão temática. Agora sim,
Voltamos. Glória a Deus por isso. Amém. Então, só se atualizando novamente. O evangelho em Corinto estava misturado, estava híbrido. O povo queria o evangelho e algo a mais. Tinha o experiencialismo e o pragmatismo. Estava reinando ali dentro da igreja em Corinto. E o Senhor, instruindo a Paulo, sempre o Espírito Santo revelando a Paulo, ele vai tentar resolver e corrigir esses problemas na igreja em Corinto. Então, o que acontece? Paulo, ele volta à mensagem original do Evangelho, relembrando aquela igreja o que se foi ensinado desde que ele chegou ali, tirando a poeira e reafirmando o Evangelho como fundamento para aqueles cristãos em Corintos. Vamos dividi-lo em 3 partes esse capítulo. Então, Paulo ele faz o quê? Ele vem e traz para a igreja de Corintos. Na verdade, eles já eram conhecedores disso, mas Paulo aqui é como se estivesse fazendo uma relembrança daquilo com que ele já tinha ensinado àqueles cristãos que estavam passando por essa problemática. Nesse capítulo 2, ele traz o envolvimento do evangelho às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, no versículo 1 ao versículo 5, ele fala sobre a obra de Cristo na cruz. No versículo 6 a versículo 9, ele fala do eterno plano de Deus Pai. E do versículo 10 ao versículo 16, ele fala da ação do Espírito Santo. Entendam. Paulo ele está tentando corrigir esse problema. Qual era o problema? A igreja estava com um sintoma, na verdade não era nenhum sintoma, já era a enfermidade da divisão. Já tinha grupos dentro da igreja. Alguns estavam dizendo que Apolo pregava melhor, que ele era mais bem instruído. Outros já se identificaram com Pedro, outros com Paulo. Alguns diziam, eu sou de Jesus. E eles já não estavam mais falando a mesma língua. Paulo vai resolver esse problema aqui, da epístola. Capítulo 2, relembrando a fundamentação do evangelho. Então, os primeiros 5 capítulos, ele fala da obra redentora de Cristo na cruz. Do versículos 6 ao 9, ele fala do plano eterno de Deus Pai. E ele finaliza falando da ação do Espírito Santo nessa pregação do Evangelho. Então, vamos entender aqui conosco. Pronto. Ficou melhor assim. Isso. Vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder
de Deus. Essa é a primeira parte. Nessa primeira parte, Paulo ele vai empregar a obra redentora de Jesus. Quando Paulo chega a Corintos, ele estava vindo de uma perseguição. Paulo não estava muito bem fisicamente. Quando você lê, fui ter convosco, eu estive convosco em fraqueza. Eu estive convosco em fraqueza. Ele está falando, essa fraqueza aqui é uma fraqueza física mesmo. Nós não sabemos ao certo o que Paulo estava tendo, se era uma enfermidade e que tipo de enfermidade, mas Paulo estava passando por um problema físico, fraqueza física. Ele disse que eu fui a vocês em fraqueza física, em temor e grande tremor, como sempre Paulo tratou a sinceridade do evangelho, sempre com temor a Deus e tremor pela grande responsabilidade que ele tinha de anunciar o evangelho. Então, todas as vezes que ele anuncia o evangelho, ele não anuncia o evangelho de forma interesseira, mas sempre de forma original, de como ele tem que fazer. Por isso, ele inicia dizendo: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não usei de sabedoria humana, eu não usei da arte da filosofia, eu não me empreguei a vocês técnicas para convencê-lo de nada. Eu fui humilde, eu fui na dependência de Deus, eu fui na dependência de Jesus. E olha o que ele diz: porque nada me propus saber entre vós, porque eu escolhi não vos ensinar nada. Eu não quis lhe passar outra coisa, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. Era uma pregação que tinha como alvo as boas novas que nós só temos em Cristo Jesus. Paulo ensina aquela igreja, estabelece aquela igreja, fundamenta aquela igreja em Cristo. E de todos os benefícios que nós temos em Cristo, ele anuncia a crucificação, o ato de remissão, a paixão de Jesus, o amor dele para com as nossas vidas. Ele anuncia a cruz. Ele anuncia a uma sociedade totalmente intelectual, a uma sociedade que buscavam sinais como os judeus e sabedoria como os gregos. Ele vem na simplicidade do evangelho e demonstra o evangelho simples desse Jesus, desse rei, desse Deus criador dos céus e da terra, desse Deus onipotente que humilha a si mesmo, toma a forma de servo e, tanto na forma de servo, se humilha mais ainda, morrendo na cruz em forma de maldição. Isso é uma loucura para a sabedoria grega. Para os judeus, então, que queriam sinais de poder, isso era inaceitável. Paulo relembra essa igreja que o evangelho pregado é um evangelho simples, é o evangelho do crucificado, é o evangelho da renúncia, é o evangelho do amor, é o evangelho da salvação. Ele disse: olha, eu não me propus a ensinar vocês sobre dons, eu não me propus a ensinar vocês sobre milagres, eu não me propus a ensinar a vocês sobre uma outra
fundamentação do evangelho a não ser a cruz, a não ser a morte, a não ser a entrega, a não ser a renúncia de Jesus por cada um de nós. Eu estive convosco em fraqueza, eu estava com vocês doente. Embora a minha enfermidade física pudesse me prejudicar alguma vez, mesmo em fraqueza física, eu estive com vocês e vos anunciei o evangelho verdadeiro, com muito temor a Deus e muito tremor sobre essa responsabilidade. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Agora, que demonstração de poder e de espírito que Paulo fez? É importante nós aprendermos aqui e entendermos que Paulo estava sendo enfático quando ele diz que ele não usou de nenhuma outra estratégia e de nenhum outro método a não ser a demonstração de poder no Espírito. Essa palavra demonstração, na língua original, no grego, ela traz a ideia de uma prova legal, apresentada diante de uma corte. É como se você estivesse sendo acusado de um crime e você apresentasse diante de uma corte uma prova, e essa prova é legal. Essa prova legítima. Quando Paulo disse que ele estava fazendo com a demonstração de poder, ele estava dizendo: eu estou provando para vocês algo verídico. Eu não estou usando métodos humanos. Eu estou fazendo a demonstração do Espírito. Qual era essa prova legal que Paulo trazia? Que prova é essa? Era apresentar vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. Sua pregação não era uma peça de oratória, mas era a pura demonstração do poder, do Espírito e de poder. Era uma prova concreta que esse Evangelho transforma vidas, salva vidas, muda o homem de dentro para fora. Paulo está dizendo: eu vos anunciei o Cristo e esse crucificado, aquele que te livrou, aquele que te redimiu de todos os teus pecados, que você é alcançado e foi alcançado pela graça e por amor dele, não pelos seus métodos, não pelo seu braço, não pelas suas obras, não pelo seu esforço, mas ele te alcançou. A esse Jesus, que era rei, mas que esteve em forma humana, em fraqueza humana, se humilhando, a esse Jesus, a esse Messias, que todos esperavam com grande poder, fazer chover fogo dos céus, exterminar com o Império Romano, fazer a ascensão dos hebreus. E nada disso aconteceu. E quando Paulo chega em uma sociedade totalmente idólatra, pervertida sexualmente, como nós aprendemos, uma cidade elitizada, uma cidade rica, uma cidade que endeusava o intelectualismo, Paulo disse: não, eu não usei nenhuma estratégia, nenhum método para vocês, apenas a cruz de Cristo. E aqueles que querem têm que se humilhar. Por que vocês estão divididos? Por que agora vocês estão dizendo que a pregação de Apolo e Ceifa é melhor? Por que vocês estão falando que há um grupo para X e um grupo para Y? Parem com isso.
Que Paulo estava dizendo assim, olha, eu quero relembrar vocês que eu estive com vocês com fraqueza e eu demonstrei essa prova legal. Não de milagres, não de levitação, não de transformação de água em vinho, mas exatamente do poder do Espírito que entra na vida do homem e transforma esse homem. Essa é a prova legal que eu tenho, e isso eu vos anunciei a vocês. E ele continua no seu versículo, dizendo: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu fiz tudo isso para que vocês não tivessem um apoio naquilo que o homem é capaz de fazer, naquilo que o homem é capaz de demonstrar. Mas eu mostro a vocês, eu demonstro a vocês que é Deus que transforma, é Ele que faz a remodelação do interior do homem. A priori, Paulo estava até que decepcionado, embora todo o elogio que ele fez a essa igreja no começo da epístola, falando que eles foram agraciados, que nenhum dom faltava, que eles eram riquíssimos em Cristo, é como se ele tivesse decepcionado e agora mostrando essa fundamentação do evangelho. E você precisa aprender isso, queridos. Você precisa aprender isso. O culto não é algo que precisa ter uma atmosfera para você sentir alguma coisa. O culto, ele não vai se resumir em shows, em arrupios de cabelo, em sensação estranha. Não. Nós estamos aqui como adoradores e nós entendemos que o evangelho é simples. O evangelho é a salvação, o evangelho é a transformação. Se você sai da sua casa todas as vezes para ir à igreja, não buscar uma mudança interior, você está perdendo tempo. Você já sabe o que aconteceu com essa igreja. Você está perdendo tempo se você está indo atrás de arrupios, de palavras, de alguém que vai te falar alguma coisa. Se você vai ouvir a voz do Espírito ali porque alguém vai te revelar alguma coisa, você está perdendo tempo. O Senhor fala em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai que ouve em secreto, ele ouve em secreto. Se você sai da sua casa todas as vezes para ir à igreja motivado simplesmente porque você toca, porque você é um levita, porque você é um músico, essa é a sua motivação, é só por isso, não saia de casa. A motivação de ir na igreja não é porque eu sou pregador, não é porque eu sou um levita, não é porque eu sou um músico, não é porque eu sou um recepcionista ou um professor de escola bíblica dominical ou da sala das crianças ou um intercessor. A minha ida à igreja não depende da minha função na igreja. A minha ida é adorar a Jesus de forma coletiva, porque nós já aprendemos que a nossa adoração ela é diária. Ela é no nosso convívio social com as pessoas. Então, todas as vezes que nós buscamos algo que não seja os benefícios da cruz de Cristo, nós estamos demonstrando que estamos apoiados em sabedoria humana. E eles inventam muitas coisas, todos os dias estão inventando algo. Todos os dias estão inventando algo para chamar a sua atenção, para levar à igreja, para te fazer essas coisas. E não é assim. Primeiro, Paulo demonstra Cristo e esse crucificado. Mostra à igreja que ele sim falou simplesmente de Cristo
e nada mais do que isso. E a fé deles não pode ser fundamentada em outra coisa. Agora, na segunda parte do nosso estudo, que seria do versículo 6 ao versículo 9, Paulo, ele fala que esse evangelho anuncia o plano eterno do Pai. É interessante isso. Primeiro ele anuncia o Cristo crucificado, os benefícios da morte de Jesus. E agora nós vamos entender aqui, nessa segunda divisão do capítulo, Paulo ele vai mostrar que esse evangelho não nasceu hoje, que esse evangelho não é obra do acaso, não é obra do destino, mas é um evangelho projetado, predeterminado pelo Deus Pai. Olha onde está a fundamentação do evangelho. Leiamos. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os homens, para os que amam, para os que o amam. Entendemos, queridos? A primeira fase desse capítulo, Paulo relembra o fundamento desse evangelho, Jesus crucificado, e não outro. Demonstração do Espírito e poder. O que o Espírito pode fazer na vida do homem? Nada mais do que isso. Agora ele diz, todavia, nós falamos sabedoria entre os perfeitos. Que perfeitos, pastor? Que perfeitos são esses? Essa palavra perfeito, que talvez aí na sua Bíblia a tradução é experimentados, está falando de homens que tiveram uma experiência com Cristo. Ele está dizendo, olha, eu fui, preguei somente a Cristo e não outra coisa, com demonstração de poder, mesmo em fraqueza. Eu não queria que vocês se firmassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por isso eu preguei só Jesus crucificado. Mais aos perfeitos, mais aos experimentados, mais aqueles que creram em Cristo, nós falamos com sabedoria. Agora, que sabedoria é essa? A sabedoria que o mundo não conhece, a sabedoria que os príncipes desse mundo não conhecem. Quando nós estudamos sabedoria na Bíblia, nós vamos ver várias facetas dessa sabedoria, mas quando nós nos deparamos com esse versículo de capítulo 2, versículo 7, a sabedoria de Deus oculta em mistério, ele vai fazer uma separação agora do que é natural e do que é espiritual. Paulo faz essa divisão agora. Aqueles que tiveram experiência com Cristo, nós falamos em sabedoria, mas não a sabedoria humana, não essa filosofia grega, mas a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que estava oculta em mistério. A sabedoria de Deus que estava oculta em mistério, logo, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Se nós formos um pouco mais para frente nesse capítulo, que nós vamos entender,
no versículo 14, que ele diz que o homem natural não compreende. Aqui ele já está fazendo essa divisão entre o natural e o espiritual, aqueles que têm Cristo, aqueles que não têm Cristo. Compreendam que vocês irão entender o porquê que Paulo relembra a fundamentação do evangelho para os coríntios. Porque aqui ele está colocando prova aqueles que são e aqueles que não são. Olha, mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério. O que é isso? O que é isso, pastor? Falar sabedoria de Deus oculta em mistério é falar em línguas misteriosas? Não é isso. Falar sabedoria de Deus oculta em mistério é revelar ao homem o que Deus está pensando dele naquele momento, no momento de culto. Não é isso. Mas o que é então? Falarmos sabedoria de Deus oculta em mistério. Entenda o texto. O texto continua dizendo: a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria que Paulo fala em mistério. Por que é mistério? Porque ele está dizendo que para os perfeitos ele falou em sabedoria. Uma sabedoria diferente da que o mundo tem. E essa sabedoria é uma sabedoria que estava oculta em mistério, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum deles tiveram essa oportunidade de saber sobre esse mistério. Mas qual é esse mistério? Paulo está falando de quem antes de citar esses versículos? De Cristo crucificado. Então, qual é o mistério? Cristo. O mistério é o que Cristo fez por cada um de nós. Então, aqueles que tiveram experiência com Cristo, receberam essa sabedoria de Deus. Vejamos comigo Efésios, capítulo 3, versículo do 2 ao 5, que ele diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada, convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Até agora, Paulo está falando sobre algo que lhe foi revelado. Como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é a compreensão de Paulo, recebida por revelação do Espírito? Qual é o mistério de Cristo? Segue lendo. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse mistério de Cristo, que estava oculto, que mesmo em outros séculos, ele não foi manifestado aos homens. Esse mistério não foi revelado a Moisés, a Isaac, a Abraão, a Davi e nenhum dos outros profetas. Mas esse mistério agora está sendo revelado. Paulo diz, olha lá em cima, ministério manifesto pela revelação, como me foi este ministério manifesto pela revelação, o Espírito revelando a Paulo, o mistério que estava oculto em outros séculos, agora está sendo revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas. Entendemos Paulo falando aos coríntios
que ele falou em sabedoria, essa sabedoria em mistério. Que mistério é isso? Lá aos Efésios, Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Coríntios, lá da cidade de Éfeso. E escrevendo aos Éfesos, ele vai dizer que esse mistério já foi revelado. Agora, observem comigo Colossenses capítulo 1, versículo 26, 27. Olha só. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a mesma coisa que ele estava falando na carta aos Coríntios e também falando aos Efésios. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Oh, glória! Que mistério foi esse? O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa sabedoria de Deus, oculta desde séculos passados, os quais nenhum outro ainda havia tido essa revelação. Agora estava sendo revelado aos seus santos profetas, aos apóstolos de Cristo e aos profetas. E que mistério é esse? É Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo está dizendo aos Coríntios, olha só, eu falei com vocês que tiveram experiência sobre o mistério de Deus que esteve oculto. E você lembra qual é? É Cristo em vós. Por isso, ele vai continuando e ele vai trazer logo no capítulo 3 essa descrição em que o crente, o que crê, é um templo, ele recebe o Espírito. Então ele está dizendo, vocês têm o Espírito dentro de vocês. O Pai pré-ordenou isso ante a fundação do mundo. Ante todos dos séculos, esse segredo estava aqui, ó. Agora ele está sendo revelado. É Cristo em vós, a esperança da glória. E o que a igreja precisa saber hoje é isso. A igreja não precisa querer buscar experiências sobrenaturais, porque já tem o Espírito de Deus, o Espírito já habita em nós, já foi revelado esse mistério, que é o Espírito dentro de nós. Ele é a esperança da glória. É Cristo em nós, habitando em nós. Agora não pode mais ter divisão, já não é mais homens, já não é sabedoria humana, agora é Cristo reinando em nós, mudando o nosso interior. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele vai continuar na sua temática, quando ele anuncia Cristo esse crucificado, o mistério que teve oculto, que eram os planos eternos do Deus Pai, mesmo antes da fundação do mundo, já tinha pré-ordenado que Cristo habitaria no coração e no interior daquele que cresce. Agora ele está mostrando a essa igreja que está tentando misturar o evangelho puro com outras coisas. Que Cristo está neles. Agora, ele continua o capítulo mostrando a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito agora nesse mistério. Esse mistério que em nós, como a ação do Espírito veio trabalhar. Você viu a ação do Filho por meio da crucificação e da morte, da renúncia. A ação do Pai preordenando um evangelho eterno, um evangelho o qual mostraria que todos teriam Cristo dentro, aqueles que crescem, e a ação do Espírito trabalhando nessa transformação. Vejamos. Agora, como é maior a leitura,
Vamos fazer essa primeira parte e terminar a segunda parte. Vamos lá. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Que nele está, perdão. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mais uma vez, ele vai lá para a citação de Isaías 40. Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, olha a importância. Eu anunciei que o que todos os homens precisam é a salvação em Cristo. E ela não se dá por outro método, a não ser pelo sacrifício de Jesus. O reconhecimento desse sacrifício. O recebimento dessa graça. O se entregar a essa graça. Mesmo que os homens acham isso loucura, é isso que nós pregamos. É isso que nós anunciamos. São essas verdades que estão sendo anunciadas. Agora, nós temos que entender que essas verdades são as verdades pré-ordenadas. São verdades que o Pai já tinha pré-ordenado. Não é coisa assim de última hora. Não foi Deus que ficou surpreso com a queda do homem. Foi pré-ordenado. Tinha um segredo, tinha um mistério. Esse mistério foi revelado. E Paulo diz, é Cristo em vós a esperança da glória. E não tem mais nada. Não. Mas porque Deus quer que vivamos bem, temos que ser próspero financeiramente. Se for projeto de Deus, amém. Mas o teu coração está preparado para isso? O teu coração está preparado para ser humilde diante das riquezas? Mas Deus disse que podemos sim receber milagres. Recebemos milagre. Mas o milagre ele não pode tomar o lugar de Deus. Com milagre ou sem milagre, temos a salvação e é nela que temos que nos agarrar. A motivação de buscar a Jesus não é uma motivação egoísta de receber alguma coisa, mas é doar nossa adoração ao Senhor. Fundamentação em Cristo e nos propósitos eternos do Senhor, agora ele entra com a ação do Espírito. E ele vai dizer, o Espírito me revelou. Revelou. Porque só o Espírito de Deus é que penetra até as profundezas de Deus. É só o Espírito de Deus que nos pode conectar a Deus.
Ele vai fazer a analogia dizendo: quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem? Quem conhece os seus maus pensamentos, senão você? Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Aos experimentados, aos perfeitos, aqueles que tiveram experiência, eu falei desse mistério. Eu falei em mistério e sabedoria, é Cristo em vós, é o Espírito revelando, é Ele mudando. Agora, aqueles que são carnais, aqueles que são naturais, eles não podem entender, porque é o Espírito de Deus que penetra, é o Espírito de Deus que traz. Sem o Espírito de Deus, não há revelação da palavra, não há revelação dos planos de Deus para nossas vidas. Às vezes nós buscamos revelações de pessoas. Queridos, eu quero perguntar para você. Você sabe se essa pessoa tem o Espírito de Deus, se ela tem intimidade com o Espírito de Deus, ou ela apenas fala em nome de Deus? Porque uma coisa é falar em nome de Deus, outra coisa é viver Deus. Falar em nome de Deus, já falei aqui, qualquer um prega, qualquer um estuda isso aqui, qualquer um lê a Bíblia. Mas será se a capacitação é do Espírito? Por isso eu falei, não acreditem em mim, busquem o Espírito. Busquem essa revelação do Espírito. Às vezes, nós buscamos essas revelações na igreja porque não temos intimidade com o Espírito Santo. Pessoas que não oram, pessoas que não sabem quem é Deus, não sabem sua identidade em Cristo, não conhecem a palavra. São pessoas naturais, nunca vão compreender as coisas espirituais. Aí quando vê alguém pinotando, pulando, gritando, berrando, diz, aquilo tem Deus, porque eles acham que aquilo é Deus. E vão buscar respostas naquilo que não tem resposta. Isso é uma igreja doente, isso é uma igreja fraca. E Paulo está aqui trazendo a fundamentação do Evangelho. É Cristo, é os propósitos de Deus e a ação do Espírito, nada mais. Quando ele diz, quando ele termina de falar, que assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha o mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Dê glória a Deus. Você recebeu o Espírito do mundo? Eu não recebi o Espírito do mundo. Por que eu estou me agarrando em sabedoria humana? Por que eu estou indo atrás de voz humana? Ele está dizendo, Coríntios, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Se eu recebi o Espírito que provém de Deus, eu tenho a revelação do Espírito, eu conheço as profundezas de Deus, eu sei qual é o mistério de Deus, que é Cristo em mim, a esperança de eu estar na glória um dia. Está entendendo? Para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Por que nós recebemos o Espírito? Por que nós recebemos esse Espírito que provém de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não aquilo que queremos, mas aquilo que é dado por Deus. E o que é dado por Deus? A salvação em Cristo Jesus, a remissão dos pecados, a justiça que vem em Cristo. Nada mais. Como diz Mateus 6, essas outras coisas vos serão acrescentadas quando você tem em primeiro lugar Deus. É um acréscimo que Deus vai dar. Não uma mistura no Evangelho. Aí ele diz, os quais também falamos, não com palavras
que a sabedoria humana ensina, não com os métodos humanos, não com a forma humana, mas com as que o Espírito ensina. Paulo está dizendo, ô igreja de Coríntios, lembram do que nós ensinamos a vocês. Foi o Espírito que nos ensinou. Assim também nós ensinamos a vocês. Comparando coisas espirituais com espirituais. Olha só, gente, deve ter sido maravilhoso. Imagina você, pensa comigo, vamos viajar agora. Pensa você, lá em Coríntios, ouvindo Paulo comparando as coisas espirituais com espirituais. Paulo não comparava nada terreno. Paulo não falava de Cristo comparando algo terreno. Mas ele comparava coisas espirituais com espirituais. Os que tinham Cristo estavam recebendo ali a revelação do mistério. Agora você tem Cristo, você tem Ele dentro de você. Agora as verdades de Deus vai vir ao teu coração. Agora tudo que é mentira vai cair por terra. Você será um novo homem, mudado à imagem de Cristo. Imagina alguém que passou por essa experiência. Alguém que ficou lá no seu casulo, na Arábia, 13 anos, recebendo essas revelações de Cristo, tudo dele, do Espírito dele, e agora passando para a igreja. Gente, que maravilha. Mas o quanto que o pragmatismo e as misturas do mundo acabam com esse evangelho simples. E nós somos vítimas disso. Somos vítimas. Então ele continua dizendo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucuras. É loucura. É loucura. O evangelho é loucura. Homem natural, se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver essa revelação de Cristo em nós, que é a esperança da glória, não compreende nada, não. Não compreende. Quando alguns colegas falavam para mim que eu estava trocando a faculdade para ser missionário, isso era uma loucura. Como que eu iria sobreviver? Como que eu iria criar os meus filhos, ou sustentar minha família, se eu estava gastando minhas energias da juventude sendo missionário, esquecendo a formação acadêmica? Loucura! É loucura para o homem natural quando você diz que perdoa alguém que te deve alguma coisa. É loucura para o homem natural quando alguém lhe pede dinheiro emprestado e você faz dar, enquanto crentes carnais emprestam a juros, agentes de Satanás. É loucura isso, porque humanamente falando, esse evangelho traz um prejuízo às nossas vidas, sim. Se eu tenho 5 quilos de arroz, e o meu vizinho não tem nenhum, eu tenho que partir. Materialmente isso não é prejuízo? É. Mas espiritualmente isso é riqueza. É loucura. É loucura alguém lhe ofender e você disser, eu estou aqui para te servir de um ato desestressante. Você pode se desestressar em mim. Pode me bater, falar o que você quer. Se você quer que eu quer me forçar a andar 1 milha, eu vou contigo 2. Isso é loucura. O homem não entende. O homem não entende quando o homem que tem o Espírito de Deus, ele sorri diante do diagnóstico de uma doença terminal, de uma doença incurável. Ele sorri.
E ele diz, estou quase voltando para casa. E as pessoas ficam desesperadas. Não, isso é incompreensível, ninguém compreende essa loucura. Não é loucura, gente. Para quem entende as coisas do Espírito, não é loucura. Loucura é para o homem natural, porque ele não compreende as coisas do Espírito. Quem irá compreender a vida de João Batista? Quem irá compreender Pedro deixando seus barcos e seguindo Galileu e tendo um fim morto em uma cruz de cabeça para baixo? Quem vai entender Zaqueu deixando o seu trabalho, deixando o seu emprego muito bom, que ganhava bem, tinha suas falcatruas, mas ganhava bem, e ainda dividia a metade do que ele tinha com os pobres, e ainda doar, restituir 4 vezes mais quem ele tinha roubado alguma coisa? Quem entende isso? Um dia eu vi um homem falando que ele não queria saber da igreja, porque antes de ir para a igreja, ele era bem financeiramente. Depois que ele foi para a igreja, as coisas foram acabando tudo. O que é que ele quer com a igreja? Parece que foi um azar na vida dele. É porque ele foi achando que ia ganhar mais, que ia acumular mais. A outra tristeza é alguém que testemunha dizendo, eu cheguei na igreja, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo financeiramente. Que tristeza é essa? Isso é depressivo. O homem natural não compreende, porque ele parece loucura. Quando você começa a falar, é loucura, não entende. E não pode compreendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Ou seja, ele não compreende porque isso tudo é loucura para ele, e ele nunca vai compreender isso. Não tem como, quer dizer, entender isso, não tem como ele entender. Porque o entendimento só vem pelo Espírito. Se ele não tem o Espírito, é isso que Paulo está falando à igreja. Gente, aos experimentados eu falei com sabedoria de Deus. E vocês estão agindo igual a sabedoria do mundo, dividindo, dizendo disso, daquilo. E aí, ele diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem pode dar um conselho para Deus? Quem pode aconselhar Deus? Quem entende a mente de Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Dê um glória a Deus. Que é a mente de Cristo. A mente de Cristo é ligada ao Pai. A mente de Cristo gira em torno da missão que o Pai deu a ele. A mente de Cristo está ligada nas coisas de Deus. A mente de Cristo está nas profundezas de Deus por meio do Espírito. A mente de Cristo está totalmente ligada ao lugar que lhe pertence, não à terra. Por isso Cristo renunciou aos poderes desse mundo, renunciou a demonstrar o poder pela palavra, se prostrar diante de Satanás. Por isso Cristo confrontou os maus, amou os humildes e salvou todos. Nós temos a mente de Cristo. A minha pergunta é, você tem a mente de Cristo? Será se você tem essa maturidade de ter a mente de Cristo? De saber discernir o tempo em que você está vivendo? Saber coar? Querido, talvez você está sendo vítima de Satanás e achar que está fazendo as coisas para Deus. Sabia? Sabia que talvez você é um agente de Satanás para destruir a tua casa? E está achando que você está guardando a sua família do mal? Abra sua mente. Deixa o Espírito entrar, deixa ele percutar, deixa ele invadir o teu coração e arrancar as mazelas. Mas isso é só o homem espiritual. Porque o homem natural não vai compreender essas coisas. E aí, queridos,
nós chegamos a finalizar esse segundo capítulo aqui, chegamos nesse entendimento que Paulo separou aqui de forma bem lúcida aqueles homens dentro da igreja que tinham experiência com Deus e aqueles carnais. Ele diz, a divisão está sendo causada porque vocês esqueceram o evangelho que foi pregado. Eu vou relembrar vocês. O evangelho lhe foi pregado nessas circunstâncias. Cristo crucificado, os planos eternos de Deus e a ação do Espírito Santo. Fora disso não existe mais nada. Amém, igreja? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Espírito Santo continue a nos guiar sempre, em o nome de Jesus. Amém? Terça-feira que vem, hoje, nós não fizemos o culto presencial devido ao tempo de chuva, antes da pandemia, antes quando tudo era normal, quando tinha esse tempo que fechava, mesmo que não estivesse chovendo, alguns irmãos ficavam apreensivos, não queriam sair de casa, com medo de quando terminasse o culto estar naquela chuva, e sempre tinha um grupo reduzido. Agora, já nessa pandemia que muitos têm evitado sair de casa, com mais as pancadas de chuva, nós decidimos fazer somente online, mas o nosso objetivo continua, quer dizer, a nossa meta continua a mesma, é culto presencial e também online, tá? Houve esse pequeno imprevisto aí, o computador aqui, eu parece que deu uma queda de energia aqui, o PC reiniciou, voltamos, mas eu vou tentar juntar as duas, para quem for assistir posteriormente, não passe por esse transtorno. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Glória a Deus. Lorival, pastor Lorival, meu pastor, palavra abençoada. Glória a Deus, pastor Lorival. Pastor Lorival é um homem de Deus. Maria Bolina diz, temos orado pedindo a mente de Cristo, o caráter de Cristo, é verdade. Temos que ter essa mente mesmo. Natália, Deus abençoe. Irmã Maria José, Deus abençoe. Deoclene, Deus abençoe. Rita, Deus abençoe todos vocês que estão conosco. Letícia, palavra abençoada. Deus abençoe também, Letícia, sua vida. Daiane, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero incentivá-lo a não perder nenhuma dessa série da Epístola aos Coríntios. Nós vamos estudar toda, primeira e segunda. Tem muitos textos polêmicos aqui nessas epístolas que nós vamos estudar à luz da Bíblia. Amém? Lembrando, se você perdeu o capítulo 1, volte e assiste para que você fique inteirado daquilo que estamos falando. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Laurinha, Deus abençoe. Abraço para Rosária, sua mãe, para seu pai Lorival. Maria Angélica, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, fico cada vez mais apaixonada por Jesus. Aleluia, é verdade. Quanto mais ouvimos, mais aproximamos de Cristo, mais apaixonado por Ele ficamos. Isso é um sinal muito bom, porque a palavra, por mais que seja confrontadora, ela acalma o nosso coração. Irmã Lúcia, Deus abençoe. Dá um cheiro no cangote do loirão aí, do Gabriel. Diz que eu estou com saudade desse povo aí. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos e louvamos ao Senhor Jesus, na beleza da tua santidade nessa noite. Agradecemos a ti por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Entregamos a nossa vida em teu altar. Pedimos uma noite de paz, de descanso físico. Abençoe tudo o que nós vamos fazer amanhã de acordo com a tua vontade.
apresentamos a nossa vida, a nossa casa. Pedimos que o Senhor nos livre e guarde de todo o mal, que a tua boa mão esteja sobre nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. E todos diz amém e glória a Deus. Amém. Wesley, Deus abençoe sua vida também, varão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Loreval, vai colocar crédito no celular da Laura. Ela está dizendo ali que parece que está sem crédito. Até amanhã, Laura. Deus abençoe. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.